Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós adoramos a Deus porque Ele enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Que alegria nos reunirmos nessa manhã para darmos graças a Deus pelos 66 anos da IPI de Araraquara. Que bom tê-los aqui, cada um de vocês que nos visita essa manhã, que está conosco. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Eu quero convidá-lo a ficar em pé. Vamos orar ao nosso Deus. Pai de amor, nós te damos graças, porque até aqui o Senhor tem cuidado dessa comunidade, Senhor. Essa comunidade, ó Deus, que já levou a palavra, que plantou igrejas, ó Deus, que está no momento de reestruturação. Que o Senhor continue nos fortalecendo, nos direcionando, Senhor. Obrigado porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Recebe, Senhor, nesse momento, o Senhor que é santo, soberano, poderoso, Deus acima de todas as coisas. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Obrigada porque o Senhor olhou para nós e enviou o seu Filho a esse mundo para nos salvar. É por isso que nós estamos aqui, cantando, louvando e bendizendo ao Senhor ao longo de todo esse tempo. Nós te damos graças a Deus, porque o Senhor nos chamou. Obrigada por esse privilégio de servirmos nessa casa. Que o Senhor continue nos sustentando. Nós pedimos a Deus em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a nós fazermos a leitura responsiva do Salmo 121, está na projeção. Tem também algumas liturgias impressas, você pode também estar acessando aí. Salmo 121, eu leio os ímpares e os irmãos respondem com os pares. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não ao sol, nem de noite à lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Nosso Deus tem nos guardado. E é isso que nós vamos cantar. Eu peço que os irmãos de São Carlos, que hoje vão dirigir o louvor, nos dirija no cântico do Cantai Todos os Povos 13, Deus dos Antigos. É esse Deus que guardou os nossos pais, que nos guarda hoje e guardará os nossos filhos para a glória do Senhor.
os irmãos, Romanos 4, de 1 a 5, e depois do 13 ao 17, diz a palavra do Senhor: que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como um favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos, que chama à existência as coisas que não existem. É esse Deus que nos chamou, que nos deu fé. Então eu quero convidar você nessa hora a se colocar diante do Senhor, a pensar todas as vezes que nós corremos, fazemos, entregamos, nós desempenhamos demais nesses nossos últimos tempos. Mas não é isso que nos salva, é a nossa fé, é a obra de Cristo Jesus na cruz. Então que nós possamos pedir perdão do Senhor como igreja, pelas vezes que nós achando que fazendo tudo certinho, né, 1 mais 1 é igual a 2, e a gente esquece de pôr Deus na equação. E que nós possamos pedir perdão individualmente, quando nós fazemos isso nas nossas vidas. Então eu quero convidar você a ter um momento de silêncio, de reflexão, e pedir perdão ao nosso Deus. Querido e amado Pai, te agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui juntos como igreja, Pai, para comemorar mais um ano de vida dessa luz, Pai. Te agradecemos, Pai, por o Senhor tem cuidado dela, Pai. Agradecemos, Senhor, pelo seu amor, seu carinho, Pai, e que a igreja caminhe sempre pela tua direção, Pai. E que mais pessoas possam caminhar conosco, Pai. Agora, nesse momento, Senhor, nós estamos diante de Ti, entregando nossas vidas em Tuas mãos. Estamos diante de Ti, confessando que somos pecadores, que somos infiéis, pecamos no falar, no agir, no pensar, e principalmente, Pai, na omissão, Pai. Mas entendemos, Pai, que ao aceitarmos Cristo como o único e exclusivo Salvador de nossa vida, Pai, nossos pecados foram lavados pelo sangue do seu Filho amado derramado na cruz do Calvário. Obrigado, Pai, por esse ato e tão grande amor para todos. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Amém. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Deus que nós amamos e que nós adoramos, que nós proclamamos a todas as pessoas. Seu amor por nós é tão grande que não hesitou em entregar o que ele tinha de mais precioso, o seu próprio Filho, para que através desse sacrifício, eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. A comunidade reconciliada com Deus cuida da criação, proclama a graça de Deus recebida a esse mundo. E essa comunidade reconciliada que louva a Deus com alegria. Então eu quero convidar você, aqueles irmãos que puderem ficar em pé. Vamos louvar, vamos cantar com alegria ao Senhor, que até aqui tem nos sustentado, nos
Graças a Deus por isso. É Deus quem comanda, é Ele quem chama, é Ele quem capacita a gente. Agora mesmo nós oramos a graça. Eu com a gente, nessa caminhada, cadê a gente? Nessa caminhada, a gente sempre falou isso. Que Deus não está fazendo a obra, não dependeu da gente, não dependeu de nós. Mas outras coisas sim dependeu. Pode se sentar, irmão. A gente vai conversar um pouquinho com comunidade, porque eu sei que foi o Espírito Santo de Deus que nos trouxe. Deus é cada um, né? Ele que comanda, Ele que chama, Ele que capacita. Eu queria lembrar de tombos e quedas. Tombos e quedas. Cada um deve ter uma lembrança de tombos e quedas daqueles que fizeram na vida. Quem não se lembra de um baita do tombo que levou, né? Principalmente no infância, na adolescência, que a gente é mais distraído ou mais apoio. E esses tombos são mais frequentes na infância. Porém, a dor também passa bem rápido, né? Quando o cara é criança. Você fala, olha, quando toca a cabeça, todas as pessoas mudam. Não, a criança está boa. Esses tombos, depois que a gente fica mais idoso, dói bastante. Depois de uma idade, a dor demora a passar. A Bíblia fala do nosso tombo na alma, também do nosso tombo na lama. E lá no Salmo 40, ele fala assim, desse tombo ele fala assim: eu esperei confiadamente do Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um pedregal de lama. Então, caiu. Um tombo espiritual. Mas ele fez o quê? Ele colocou os pés sobre uma rocha. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Colocou meus pés sobre uma rocha. E ele firmou os passos. E ele fez uma coisa melhor ainda. Colocou nos meus lábios um cântico novo. Um cântico novo. Uma vida nova, um florescer novo. Bacana. No passado, meus irmãos, as pessoas iam lá para os tabernáculos e elas tinham um fogo que se queimava. E o sacerdote fica lá mantendo um fogo que simbolizava a presença de Deus, onde eram acesas, ela chama bem do holocausto, fala em Levítico isso aí. E o sacerdote estava trabalhando para não ter fogo aceso, 24 horas por dia, o ano inteiro, onde eram acesas as vendas para queimar os sacrifícios. Hoje, quem coloca a lenha na fogueira é a gente. Nós precisamos colocar pouco na gente. O Espírito Santo vem, passeia, esse que eu acordo barco. E hoje, nós aqui colocamos essa lenha. E eu louvo a Deus por essa igreja maravilhosa que terá aqui. Louvo muito a Deus por vocês. Há um pertencimento entre a congregação de São Carlos e essa igreja da Araraquara. A gente trabalha muito ligado, muito juntos. Trabalha com Marco Augusto, professor Silas. Então a gente está com o conselho. Então existe uma ligação muito vertical da congregação de São Carlos com essa igreja amada. E essa igreja não tem suas portas abertas por 66 anos. Deus chamou, Deus capacitou, Deus deu a missão, né? Primeira missão. Aí às vezes a gente faz confusão da missão de uma igreja, do prédio. Aí a gente fica muito envolvido com as atividades da igreja e perde um pouco da vista a missão nossa. Que a missão de uma chama acesa, além de vai queimar 24 horas por dia nas nossas vidas. De um Espírito que habita no nosso coração. De um Espírito que habita no nosso coração. E
Então nós vamos cantar. O que acontece? Pessoas veio nessa caminhada há muito tempo já. E foi essa multidão que creu. A multidão que creu. Ela veio caminhando como se fosse uma procissão. E nós também estamos aqui caminhando. As portas dessa igreja estão abertas. Ela já produziu muitas bênçãos, continua produzindo bênçãos. Eu vi, essa semana eu vi. Quando a Gisele me convidou, eu vi bênção na minha vida. Porque eu não pensava em outra coisa a não ser preparado. Embora não ficou 100%, não vai estar 100%, mas Deus sabe. Deus sabe o louvor que nós temos no nosso coração. Deus conhece o louvor de cada um de vocês. Deus sabe o esforço que cada um faz. De alguma forma, uma oração, uma organização, Deus sabe. Então nós pertencemos a essa procissão, a essa multidão que caminha, que marcha, que não vai parar, que vai manter a tocha do Evangelho acesa 24 horas por dia, na inteira da parte. Vocês estão de parabéns. Não foi só a geração que criou a igreja, é cada geração, cada elo da corrente da terra. Nós louvamos a Deus pela vida de cada irmão que tem sustentado esse trabalho. E não desistiram, que foram resilientes. E atenderam ao chamado do Senhor Jesus. Ele está aqui conosco. Ele está aqui conosco. Ele é o anfitrião de vocês. Porque não tem convidou você, não foi Gisele, não foi a pastora Gisele, ou eu, ou não sei quem, não foi. Quem encontrou você foi o Espírito que está dentro do teu coração. Ele encontrou você. Então, quando você quiser louvar, louva. Não tem que ter uma ordem. Abra o seu coração para Deus, louve a Deus. Como essa multidão de crê. Então, irmãos, vamos louvar do fundo da nossa alma, do nosso coração.
Aí, meus irmãos, tem um momento no coro, nós vamos fazer uma parada. Lá no coro fala assim. Daí ele dá uma parada. Sim, firmes na promessa de Jesus. Né? Vamos assim então? Então vamos lá. Firmes na promessa do meu Salvador, cantarei louvores ao meu vida, vivo pelos séculos do seu amor, firmes nas promessas de Jesus. Promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de trabalhar, feito verbo eterno sem acabar, desde que está Deus me vacilar, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme nas promessas de Jesus. As promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para tenho a liberdade, já desculpa enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Brilha em nós o seu mandamento.
e marcharemos, sustentado pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Deus que está aí no seu coração, e marcharemos. Nenhum vídeo para trás do pastor, nenhum passo para trás, marcharemos. Marcharemos. Nós queremos ouvir tua voz, teu amor sempre esteja em nós. Queremos ter oração, na verdade do amor, marcharemos a coragem do Senhor, marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos a coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos a coragem do Senhor. Marcharemos a coragem do Senhor. Oh Pai querido, que maravilha, Pai, é te louvar, é derramar nossa alma aqui, Pai, no teu santuário, na tua presença, Pai. Oh, Pai querido, tu serve cada um, que recebeste cada um, que acolheste cada um, que acolheste o coração de cada um, na caminhada deles, na marcha deles, na fidelidade deles. Eles vêm pela fé, eles vêm pela obediência, Pai. A gente vem com a tua presença pela fé, pela obediência, por teu chamado no nosso coração. E nós te louvamos, Pai. Coloca, Pai, no nosso coração, no nosso lado, cântico de louvor, para te louvar, te agradecer, para dizer que tu és um Deus soberano, tu és um Deus maravilhoso, e tu cuidas de todas as pessoas. Nós podemos entregar todo o peso da nossa alma para ti. Nós podemos derramar toneladas, Pai, dos pesos que estão sobre os nossos ombros, e trocar, Pai, pelo ar, pelo que é leve. Nós não conseguimos cumprir a lei. Nós não conseguimos, Pai. Mas o teu filho fez isso por nós. O teu filho levou todas as dores, todo o peso naquela cruz, levou a nossa
é aceitar o sacrifício único do teu Filho amado. Oh, Pai, te louvo, Deus, pela vida de cada membro desse convite aqui, te apoiou, Deus, quando eu trabalhava aqui, Pai. Mas te louvo, Deus, pela vida de cada um deles, por suas famílias, Pai. Te louvo, Deus, pela igreja de Araraquara, pelo trabalho que está conduzido lá em São Carlos, em Ibaté, pela bênção que nós estamos recebendo para essa região, pelos sonhos que nós temos para essa região. Então nós louvamos a Deus e te agradecemos, Pai. Recebe o louvor do coração, Pai, de cada um e abençoa toda a nossa igreja e os nossos familiares, aqueles que estão afastados da igreja. Traz, Pai. Vai lá, sussurra com aquele cochicho tão doce que o teu Espírito fala: oh, meu filho, você é meu, volta para a tua casa, volta para o teu primeiro amor. Obrigado, Pai. Obrigado por esse dia. Recebe o louvor em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Eu convido o reverendo Osmair. O reverendo Osmair, que é pastor de Peito Sumaré, presidente do nosso sínodo ocidental, mas também meu pastor do coração. Ele é o responsável pelo meu treino do seminário, tá, gente? Então eu quero orar pela vida dele, passar a palavra para ele, pastor, fique à vontade, essa casa é sua. Oremos, Pai, eu louvo a Ti pela vida do pastor Osmair, Senhor. Eu peço que o Senhor seja com ele nesse momento, na ministração da palavra, tudo o Santo Espírito único que vai falar aos nossos corações. Os nossos corações estejam, ó Pai, abertos para ouvir o Senhor que nos fala. Eu peço também, ó Deus, pela saúde do teu filho, que o Senhor restaure, Deus, o seu organismo, que o Senhor o fortaleça nessa hora. Obrigado também pela vida da Deise, da Lídia, que acompanha o pastor. Obrigada, Senhor, pelo carinho, pela amizade, pela caminhada cristã que fazemos. Obrigada porque teu reino é um reino de amigos. Obrigada, Senhor, por aqueles que são mais chegados, irmãos. Louvado seja o Senhor pela vida deles, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós tivemos aí uma semana um tanto atribulada e nunca tomei tanto remédio, eu acho, como tenho tomado nessa semana. Eu sofri um pouco com cólica renal e espero que pelo menos durante tudo as coisas caminhem bem. Mas eu quero expressar a minha alegria, a minha gratidão, estar aqui com os irmãos e irmãs, rever amigos, né, de longa data, o vereador Jair, o pastor João, uma breve seminarista lá da segunda igreja de Santo André. Tive o prazer de conhecê-los, né, estão aqui, e demais irmãos, irmãs, amigos. A Gisele, né, foi minha presbítera de Jardim das Ovelhas, foi a pastora, enfim, não vou ficar citando muitos nomes, senão acho que corre o risco de esquecer algum, eu vou ficar chateado, né? Creio que amigo nosso também, o Mateus, Amanda, e assim por diante, pessoas tão queridas, né, que nós, depois da caminhada, nós conhecemos, os irmãos lá de São Carlos, de Ibaté. Muito bom estar aqui com vocês, né? A Deise está comigo, né? Minha companheira de sempre, a Lídia, e agora a gente vai ficando um pouco mais experiente, está ganhando de motorista, né? Já precisa dirigir o tempo todo, então vem ajudar também nessas viagens. Pois bem, nós estamos aqui nesta manhã, um tempo de festa, um tempo de alegria. Louvamos a Deus pela vida dessa igreja, pela caminhada dessa igreja,
Eu gostaria de compartilhar com vocês o texto da palavra de Deus, que está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Trago também um abraço, um conselho da IPI Nova Terra, na Sumaré, Presbitério de Campinas. IPI Nova Terra também nós tivemos a alegria de, no início desse mês, ter um grupo de ações de graças. A Igreja Nova comemoramos 4 anos de organização. Então, trago também um abraço do conselho da IPI Nova Terra. Se os irmãos puderem, quiserem, vai ser uma alegria também receber vocês lá. Bom? Efésios capítulo 4, verso 11 ao 16. Efésios 4, de 11 a 16. Nos diz assim a palavra do Senhor: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar mais uma vez, mesmo assentados. Pai, nós agradecemos pela oportunidade de ler a tua palavra. E nesta manhã nós pedimos ao Deus que o Senhor venha com o Espírito Santo abrir a nossa mente, trazer-nos luz e discernimento para entendermos um pouco mais da sua palavra e não só entendermos, mas colocarmos em prática na nossa vida. Fala conosco, Senhor, fala com a tua igreja. Nós oramos, ó Pai, pedimos a tua bênção, a tua iluminação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, esse é um texto muito conhecido. É um texto que, principalmente quando a gente pensa em liderança da igreja, ou falar sobre liderança da igreja, certamente esse é um texto muito utilizado. Eu gostaria nessa manhã de compartilhar com a igreja que está completando mais um aniversário, com a graça de Deus, todos os irmãos e irmãs que aqui estão. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos e irmãs para olharmos para esse texto da palavra de Deus, não pensando em termos especificamente sobre liderança de igreja, mas eu estava meditando nesse texto da palavra do Senhor e pensando sobre o que nós vemos aqui quando o texto fala sobre líderes na igreja, e a palavra de Deus e os comentaristas da Bíblia falam isso, né? Que o Senhor é o Senhor da igreja e os líderes da igreja, aquilo que o Senhor, das quais o Senhor levanta e coloca na igreja, são presentes do Senhor à sua igreja. Mas eu gostaria de meditar nesta manhã, pensando, olhando para esse texto da palavra de Deus, pensando nesse momento de gratidão ao Senhor, mas ao mesmo tempo também um momento de reflexão, né, na nossa caminhada como igreja, pensando sobre a saúde da igreja. Como ter ou como ser uma igreja saudável? Ou qual seria então o DNA
da igreja saudável. Será que nós podemos medir o estado de uma igreja, o estado espiritual da igreja, a sua, vamos dizer assim, a sua saúde espiritual? Certamente nós sabemos que uma igreja saudável não é medida por números, não poderia ser somente isso, não poderia ser medida pelo número de pessoas que frequentam essa igreja, os cultos, ou tampouco pela arrecadação dessa igreja. Ela pode ter tudo isso e não ser uma igreja saudável. Mas uma igreja saudável, certamente, ela é medida pela fidelidade às Escrituras sagradas. A fidelidade dos seus membros à Escritura, à palavra do Senhor. Ser saudável, nesse sentido, significa refletir a vida de Cristo em todas as dimensões da comunidade. Por outro lado, naturalmente, uma igreja saudável que reflete a vida de Cristo em todas as suas dimensões, com certeza, será também uma igreja que cresce, que acolhe, que deixa a sua marca onde ela está inserida. Partindo então desse princípio, nós temos aí nos versículos 11 e 12, o Senhor, como eu disse, a liderança que o Senhor coloca a igreja, é o presente para a igreja. Então nós temos aí nesses dois primeiros versículos que lemos, de certa forma, a capacitação que o Senhor coloca na vida da igreja, para a igreja, e que, de fato, essas lideranças precisam ser um centro de motivação, de treinamento, para que toda a igreja complete e realize a obra da qual o Senhor tem chamado. Antes eu gostaria de dar uma olhada, como nós entendemos qual era a situação da igreja da qual o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta. Estava inserida na cidade de Éfeso. Éfeso era o coração comercial religioso da Ásia Menor, famosa pelo imponente templo de Artemis. A igreja local vivia uma mistura cultural, cercada por mais de 50 divindades, filosofias pagãs, práticas de magia. E nesse ambiente, irmãos e irmãs, de pluralismo e confusão espiritual, os cristãos que estavam ali enfrentavam então o desafio de manter a sua identidade como servos, discípulos de Jesus, sem serem levados por ventos de doutrina. O apóstolo Paulo escreve para que a igreja não seja apenas um grupo de pessoas que se reúnem, mas sim um corpo sólido e resistente às pressões externas. O capítulo 4, então, marca, de certa forma, uma virada na epístola que Paulo escreve aos Efésios. Do capítulo 1 até o 3, o apóstolo Paulo, ele fala sobre as riquezas espirituais e o plano eterno de Deus para todos nós, para a igreja. E ele passou então os 3 primeiros capítulos falando sobre as gloriosas riquezas que nós temos em Cristo Jesus. Fala sobre o perdão, fala sobre a adoção como filhos de Deus, sobre a nossa redenção em Cristo Jesus, fala do fortalecimento com o poder da salvação pela graça, assim por diante. E então ele diz, portanto, vivam de maneira digna da vocação que receberam, porque ele quer nos lembrar que, como povo de Deus, a maneira como nós crescemos, como nós amadurecemos e nos unimos ao Senhor, é através da igreja, é na vida da igreja, como o nome da ciência, é uma vida em comunidade. Uma vida em comunidade. E a partir do capítulo 4, o tom então começa a lidar para uma vida mais prática.
Se a igreja possui toda essa herança em Cristo, como ela deve então crescer de forma saudável? O texto de Efésios, capítulo 4, 11 a 16, na verdade, é a resposta de Paulo sobre a teoria da unidade em Cristo, e que se torna também uma realidade visível e operacional no nosso dia a dia como igreja, no dia a dia da comunidade. Porque, diferente de uma organização humana ou de um clube social, a igreja, ela nos é apresentada como um organismo vivo. O apóstolo Paulo ele utiliza a metáfora do corpo para mostrar que a saúde da igreja não depende de uma única estrela ou de um líder centralizador, mas da conexão vital da cabeça que é Cristo e da cooperação mútua entre os membros. Então, uma igreja saudável, segundo esse texto, é aquela que amadurece coletivamente, onde cada junta, cada ligamento desse corpo cumpre a sua função para que todo o corpo cresça em amor. Com este plano de fundo, nós entendemos então que o texto de Efésios 4, de 11 a 16, não é apenas uma lista de cargos eclesiásticos, mas um manual de funcionamento para uma comunidade saudável que deseja refletir a plenitude de Cristo em um mundo fragmentado. E aí nós temos então, logo a seguir, uma diversidade de dons. Ele diz: Cristo concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nós temos aí então o propósito da liderança. E esse propósito que Cristo dá à liderança da igreja não é de fazer o trabalho, mas está muito claro para nós nesse texto, o papel do líder, desses líderes nomeados, é de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Uma igreja saudável reconhece que os dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, não existem para centralizar o trabalho, mas para aperfeiçoar os santos. Por outro lado, temos não somente o propósito da liderança, mas também da provisão do Senhor, que é a capacitação para o ministério. Nós vemos aí no versículo 12 e 13, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Percebe, irmãos, desempenho do serviço e edificação do corpo de Cristo. Então, o texto diz que os líderes equipam os santos para que os santos façam a obra do Senhor. O ensinamento da palavra de Deus se concentra no princípio bíblico de que todo cristão, todos nós, temos um papel importante no crescimento da igreja ou na saúde da igreja. Enfatiza que a maturidade espiritual ela não é e não pode ser uma jornada isolada, mas um esforço coletivo que requer a participação ativa de todos os membros, usando seus dons que o Senhor concede à igreja para o benefício uns dos outros. Como essa passagem, então, irmãos e irmãs, pode nos apontar ao mesmo tempo também para a pessoa de Cristo? Nessa passagem, Cristo é revelado como a cabeça da igreja. Nesse sentido, orquestrando diversos dons e papéis entre os crentes para alcançar a unidade e a maturidade. O preparo dos santos para o serviço demonstra então o seu trabalho, esse trabalho contínuo na igreja, à medida que ele capacita cada membro a cumprir a missão de Deus na terra, refletindo
do próprio caráter de Cristo, o propósito de Cristo à sua igreja. Então, a saúde e a maturidade da igreja depende de cada membro compreender, cumprir esse seu papel dado por Deus, mostrando que a participação ativa de cada crente é essencial para refletir o corpo de Cristo de forma eficaz no mundo. Então, uma igreja saudável é aquela onde todos os membros descobrem e exercem a sua função. Todos os membros, todos, sem exceção, descobrem e exercem a sua função. Recentemente eu ouvi de alguém que estava falando sobre isso. Alguém está internado no hospital, está lá há alguns dias, e pensando, poxa vida, ninguém vem me visitar. Porque na cabeça dessa pessoa, desse membro, esse ninguém vem me visitar, o que ele esperava? Que os líderes da igreja fossem visitar. Pastor, presbíteros. Mas acontece que durante esse tempo que ele estava lá no hospital, muitos irmãos e irmãs foram visitar. A irmã que limpa o templo esteve lá visitando, fez uma oração com ele. Alguns diáconos também estiveram lá e fizeram oração com essa pessoa. Outros irmãos, do qual nem se lembravam muito bem, também estiveram lá. Conversaram, oraram. Então a igreja esteve lá. A igreja visitou aquele irmão. O que ele esperava? Talvez na cabeça daquela pessoa, a igreja não esteve lá porque os seus líderes não estiveram lá, mas a igreja não é só de líderes. E é isso que muitas vezes nós precisamos compreender, tanto líderes como cada membro da igreja. Os líderes foram dados à igreja como um presente para capacitar o santo para o trabalho. Em outras palavras, irmãos e irmãs, quem faz o trabalho da igreja é a igreja. Quem faz as coisas acontecer de certa forma, humanamente falando, é a igreja. Os líderes são presentes de Deus para capacitar os santos, como diz o versículo 12, para que cada um desempenhe o seu serviço para a edificação do corpo. Então, quando cada membro faz o seu trabalho, desempenha o seu serviço, ele está cumprindo o propósito do Senhor na sua vida, não importa o que esteja fazendo, não importa que ministério seja, cada um exerce a sua função, desempenhando o dom que o Senhor lhe deu. Seja uma mão amiga que ajuda, a igreja está cumprindo o seu propósito como corpo de Cristo na sua caminhada aqui na terra. A igreja, quando ela apoia alguém, a igreja, quando através de um ministério, de um irmão, de uma irmã, ajuda ensinando, por exemplo, o trabalho que vocês têm aqui na área social da igreja, é a igreja cumprindo o propósito do Senhor, é a igreja fazendo, desempenhando o dom que o Senhor me deu. Quando a pastora Gisele está aqui ministrando a palavra, ela está fazendo aqui como igreja do Senhor, cumprindo o propósito para o Senhor a chamou, ministrando, edificando os santos para o serviço. Quando alguém está tocando um instrumento, está fazendo aqui, desempenhando a sua função, o seu dom para o serviço do Senhor. Quando alguém está visitando alguém, quando alguém está orando, quando alguém está fazendo qualquer coisa, limpando o chão da igreja, está fazendo, desempenhando o seu serviço para a glória do Senhor. Essas são marcas de uma igreja saudável, onde todos desempenham o seu serviço, porque ele sente que é chamado do Senhor, é o propósito do Senhor para a sua vida. Ele não fica olhando se o irmão está fazendo, ou por que não está fazendo, ou ele não fica esperando alguém, olha, faça isso ou faça aquilo. Ele faz, porque ele é a igreja do Senhor. São marcas que demonstram que de fato essa igreja é saudável.
Não fica esperando que tenha uma hierarquia, que cumpra regras e que chegue até alguém. Não. Todos nós, com alegria, com gratidão, fazemos porque somos a igreja do Senhor. Quando nós contribuímos, quando nós entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, quando nós ofertamos com o nosso trabalho, com o nosso talento, com a nossa aptidão, nós fazemos porque somos a igreja do Senhor. E aí nós temos então essa missão da igreja, como diz o texto, da unidade da fé. E quando nós falamos da unidade da fé, a unidade que é diferente, a unidade não é pensarmos exatamente igual sobre tudo, mas nós compartilharmos a mesma confiança nas verdades fundamentais do Evangelho. E aí nós podemos, por exemplo, pensar numa orquestra que possui dezenas de instrumentos, diferentes diversidades, mas na verdade eles só alcançam a unidade quando todos afinam pelo mesmo tom e olham para o Maestro, que é Cristo. Em um mundo polarizado, irmãos e irmãs, a igreja saudável, ela não deve buscar uniformidade, não busca uniformidade, ou seja, todos iguais, mas sim a harmonia, todos nós afinados e dirigidos por Cristo Jesus. E assim, se cada um cumprir a sua missão, em outras palavras, se cada um tocar o seu instrumento, acompanhando o Maestro, com certeza vai dar tudo certo. Não se sinta alguém que talvez não é lembrado da igreja. Não se sinta que às vezes o que você faz é tão pouco. Não se sinta que talvez ninguém percebe o que você está fazendo. Faça. Mas faça porque você é membro da igreja de Cristo. Mas continue fazendo porque você foi chamado pelo Senhor. Você foi vocacionado pelo Senhor para desempenhar o trabalho do qual o Senhor chamou você para fazer. E assim então a igreja vai crescendo, vai amadurecendo, vai se tornando cada vez mais saudável. Porque uma igreja saudável, ela busca chegar então ao estado de um homem perfeito. E aqui nessa figura de linguagem também, deixando a infância espiritual, que é a maturidade da igreja, dos versículos 13 a 15, o apóstolo fala sobre isso, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E a igreja, irmãos e irmãs, ela não pode descansar até que todos estejamos unidos pela fé e na fé, crescendo à medida da estatura da plenitude de Cristo, possuindo um conhecimento íntimo como o Senhor Jesus, sendo maduros nele e permanecendo na plenitude da graça do Senhor. E o resultado, então, está aí no versículo 14, também falando sobre isso, para que não sejamos mais como crianças afastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Nós temos aqui a chamada, então, a firmeza doutrinária, a estabilidade. E é para isso que o Senhor está levando os seus líderes, pastores, mestres, para justamente treinar os santos, equipar os santos. E quando nós falamos em estabilidade, é não ser mais como meninos agitados de um lado para o outro, ou seja, é ter discernimento. Discernimento é essa proteção contra ventos de doutrinas e astúcias de homens que induzem ao erro. Terminamos uma série lá na nossa igreja falando sobre raízes profundas, frutos altos. Ou seja, quanto mais as nossas raízes se fincarem, se fundamentarem na palavra de Deus, mais os
frutos aparecerão. E quanto mais as nossas raízes ficarem na palavra de Deus, mais teremos condições de vencer os falsos mestres e falsas doutrinas. A saúde teológica, ela protege a comunidade de modismos, de heresias. Sempre teve na caminhada da igreja modismos e heresias, ventos e doutrinas. Sempre teve. E vai continuar existindo até Jesus voltar. O que nós precisamos é ter convicção da palavra, firmeza da palavra, identidade doutrinária da palavra, para vencer esses falsos mestres. Por outro lado, não poderia deixar também de destacar o que está no versículo 15, a dinâmica da verdade com amor. Deus diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Verdade em amor. Esse é um verbo que significa, que é correto usar essa palavra, mas seria mais ou menos assim, verdadear. Ou seja, significa viver e manter a verdade de forma relacional. Os nossos relacionamentos, viver a verdade em amor. Uma igreja saudável, ela confronta o erro com a verdade, mas ela faz sem destruir as pessoas, ou seja, faz com amor. O amor une a igreja em propósito e em ação. Em outras palavras, nós precisamos sempre viver a verdade, falar a verdade, mas em amor, como nos ensina a palavra de Deus. É ter uma comunicação assertiva. Recentemente nós tivemos uma palestra na igreja sobre isso, né? Como comunicar de forma assertiva. Falar a verdade em amor. O apóstolo Paulo exortou a igreja de Éfeso a permanecer comprometida com o Evangelho, disposta a proclamar a verdade em amor. Para isso, eles precisavam então se firmar na palavra em todas as áreas da vida, assim como nós precisamos nos firmar na palavra de Deus em todas as áreas da nossa vida. Eles deveriam se firmar na palavra. Não se esperava que eles comprometessem na verdade, mas que sempre agissem com graça e compaixão. Tal compromisso com essa doutrina, então, os levaria ao amadurecimento da fé. Assim também, todos nós. Nós também devemos estar unidos em compartilhar a verdade. Nós vivemos uma cultura que nega a existência da verdade absoluta. Muitos recusam-se a aceitar qualquer coisa que não seja consistente com o seu modo de vida. Aqueles que se firmam na palavra de Deus são frequentemente, muitas vezes, vistos como hostis ou até mesmo incultos. E a pressão para se conformar às ideias e filosofias da cultura moderna continuará cada dia mais aumentando. Porém, ao compartilharmos a verdade da palavra de Deus em um mundo que não abraça essa verdade genuína, nós devemos fazer com amor e com graça. Uma atitude arrogante, condescendente, não alcançará ninguém, mas uma verdade consistente, palavra de amor, pode alcançar muitas pessoas. Em outras palavras, precisamos viver a verdade, falar a verdade, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós, como igreja, precisamos proclamar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas precisamos fazer isso com amor. Ao confrontar o irmão ou a irmã, que muitas vezes está no erro, precisamos fazer também com amor. Com amor. Ao falar a verdade sem amor, é brutalidade. Mas também amor sem verdade
é sentimentalismo. E quando nós vivemos a verdade, falamos a verdade em amor, vamos crescer, amadurecer, e cada dia mais nos tornarmos saudáveis, espiritualmente falando. E o resultado final é o nosso crescimento em Cristo Jesus, porque Ele é a cabeça. Todo o movimento da igreja deve convergir conforme a vontade de Cristo. Porque Ele dirige a igreja, assim como a nossa cabeça dirige o nosso corpo. É nesse sentido de direção, de condução. A saúde da igreja é mantida pela conexão vital com a cabeça, que é Cristo. E o crescimento é proporcional à cooperação, ou seja, conforme cada um de nós, como membros desse corpo, nos envolvemos, trabalhando, o corpo vai crescer em todos os sentidos. Quando cada parte funciona conforme a sua medida, o corpo então produz o seu próprio aumento. E aí vem então, versículo 16, fala sobre essa cooperação mútua de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. A edificação de si mesmo, da igreja, do corpo, em amor. Percebe, irmãos e irmãs, que o texto está falando aqui de um corpo ajustado. Certamente, então, o corpo desajustado terá dificuldade de fazer todas essas coisas. Onde cada parte, cada membro está ligado por juntas e suprimentos. Então, o crescimento ele ocorre conforme a operação de cada parte. O rigor, então, de uma igreja, ela vai depender disso, do desempenho do seu serviço. Guarde bem essa palavra, irmãos. Desempenho do seu serviço. Porque nós pensamos muito no desempenho do serviço do mundo. Mas a Bíblia fala no desempenho do seu serviço. O objetivo final não é apenas o ativismo, mas sim alcançar a unidade da fé, a maturidade cristã. Então, a igreja saudável é aquela onde todos os membros entendem que são ministros, e que buscam chegar à estatura completa de Cristo Jesus. Todos nós somos ministros de Cristo. E o resultado final vem então a edificação mútua em amor. Finalmente, irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo falou da necessidade do benefício da unidade da igreja, porque unidos nós podemos prosperar. Divididos, certamente cairemos. O apóstolo Paulo tem então um belo quadro de unidade dentro da igreja. Diz: todos se unem, perfeitamente ajustados, de acordo com o plano divino de Deus. Cada parte supre ou contribui para a obra do ministério. Então entenda isso. Todos nós temos um chamado do Senhor. E todos nós temos um serviço a fazer. Se todos nós somos discípulos de Jesus, Ele também nos chama para disciplinar o homem, para fazer discípulo de todas as nações. Cada parte supre ou contribui para essa obra. Cada membro está presente em seu lugar, contribuindo com os dons individuais que recebeu. Nada falta dentro do corpo. Se todos exercerem o seu ministério, não vai faltar nada no corpo. Cada área de serviço, naqueles dons dotados, naquela área específica. Tem gente que não entende nada de técnica de som, mas tem outro que é muito experto nesse assunto.
Tem outro que canta muito bem. Tem outro que agora não canta muito, não. Canta como está mandando. E assim, os irmãos entendem, cada um tem um dom, tem um chamado. Mas como todos fazem aquilo do qual Deus chamou, todo o corpo é beneficiado. Eu falo aqui, uso o microfone, eu dependo de alguém que cuide bem dessa área para mim lá na técnica, porque senão fica ruim, dá microfonia, fica baixo, os irmãos vão entender. Não é verdade? Mas louvado seja Deus que Deus levanta pessoas com esse dom também para ajudar, melhorar, ajustar o som, o técnico. Agora pense nisso, cada coisa que Deus levanta, cada pessoa que Deus levanta na igreja, um dom específico, porque Ele precisa que você atue naquela área. Porque se você não fizer, vai ficar em falta. E aí o corpo vai sofrer com isso. Porque no nosso corpo, no nosso organismo, quando um membro, quando o organismo está legal, quando o corpo sofre. Eu sei disso, parceiro do Senado. Todo o corpo sofre. Então todo o corpo bem ajustado, cada um fazendo a sua função. Essa igreja que já tem 66 anos, vai continuar 60, 70, 80, 90, 100, até Jesus voltar. Trabalhando, sendo luz, sendo sal, sendo uma igreja saudável, cumprindo a missão do Senhor. Mas para isso, todos precisam ocupar o seu lugar. Todos os santos precisam exercer o dom chamado do Senhor de Deus. Não espere temor para aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Seja um membro saudável, um membro que contribui, um membro que diz ao Senhor: eis-me aqui, usa-me. Amém? Amém. Cada parte supre ou contribui para a obra do ministério. Cada área de serviço. E assim o corpo é completo. Cada membro do corpo ajuda a garantir a saúde e a prosperidade do corpo como um corpo. O corpo cresce uniforme. Imagina um corpo com um pezão enorme, né? E uma cabeça pequena. Uma bainha ou baiana. O corpo cresce de forma ajustada, coerente. Por quê? Cada um está fazendo a sua função. Nem de mais, nem de menos. No tempo certo, do jeito certo, do jeito de Deus. O corpo é completo. Deus, Ele capacitou o corpo para cumprir o seu chamado. Se cada membro compartilhar seus dons para o bem do corpo e para a obra do ministério, nós podemos ser bem-sucedidos em cumprir com a nossa missão. A igreja, quando trabalha unida, cada um contribuindo para o bem de todo o corpo como um todo, cresce e se fortalece. Então, irmãos e irmãs, a saúde espiritual da igreja, ela depende disso. Não importa quantos membros tem, mas se cada um cumprir com a sua função, com certeza, será uma igreja saudável. E o Senhor vai abençoar. E o Senhor vai fazer prosperar. Paulo sabia que cônjuges externos poderiam auxiliar e influenciar as contribuições de cada membro para o bem do corpo. Mas a saúde do corpo repousava principalmente na contribuição dos seus membros. E quando eu falo contribuição, estou falando em todos os sentidos. Contribuição. Tudo que nós podemos fazer para contribuir para o bem do corpo. Sei que, em última análise, nós dependemos do Senhor, né? Para a graça, para a força de que nós precisamos. O próprio Senhor Jesus
diz, sem mim nada podeis fazer. Não estou falando de nós, vamos fazer com vocês, não. É com a graça dele, é por ele, é para ele. Mas a saúde dessa igreja local ela depende principalmente do seu compromisso, do compromisso dos seus membros. As vossas contribuições, ou a falta delas, tem um impacto direto no tempo. Pense nisso. É preciso que todos trabalhem juntos, cresçam juntos, para o bem da igreja e para a glória de Deus. Concluindo então, irmãos e irmãs, uma igreja saudável é aquela que cresce para cima, ou seja, para o coração. Mas é uma igreja que cresce também para dentro, na comunhão, na palavra. Mas é uma igreja também que automaticamente vai crescer para fora, no serviço e na missão de Deus. Ide por todo mundo e fazer discípulos. O DNA saudável protege a igreja de ventos de doutrinas e promove a verdade em amor. O crescimento real, então, ele acontece de forma coordenada, onde cada junta, cada parte efetua a sua função. E o resultado é um corpo que se edifica a si mesmo em amor, movido pela convicção vital com a cabeça de Cristo. Não é com o líder, com a liderança, mas é com Cristo. Unido com Cristo, você também vai estar unido com a liderança e com os demais irmãos e irmãs unidos em amor. Se você foi salvo pela graça de Deus, você tem dons para servir no corpo de Cristo. Nem todos os dons são iguais, mas todos se completam, se complementam e são necessários para o corpo saudável. A nossa condição espiritual individual afeta a saúde geral da igreja. Você está ciente dos seus dons espirituais? Você está comprometido em usá-los para edificar a igreja e alcançar aqueles que ainda não foram salvos? Você está crescendo na fé e, por sua vez, fortalecendo a igreja como um todo? Reconheçamos, irmãos e irmãs, em ação de graças, que tudo que somos e fazemos não vem das nossas coisas, das nossas condições humanas, mas no amor de Deus que foi derramado em nossos corações, no amor de Cristo que nos impulsiona, que nos conduz a continuarmos marchando, até o dia que encontrarmos com Ele. Para a glória dele, para o nome dele, sejamos uma igreja saudável, em nome de Jesus. Amém. Deus assim nos abençoe. Continue abençoando essa igreja, a liderança da igreja. Todos nós que aqui estamos temos um chamado do Senhor, que possamos cumprir esse chamado, desempenhando o nosso serviço para a edificação do corpo de Cristo. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Eu quero convidar a pastora Lori, na frente. Nós vamos nos preparar agora para o momento de ceia e nós vamos ter um instrumental. Então você pode estar refletindo durante essa canção também. Os irmãos que vieram preparados com os dízimos e ofertas podem estar trazendo à frente. Você fica no seu lugar, nós vamos levar os elementos da ceia para você. Segure com você no momento propício, nós vamos celebrar juntos. Eu quero chamar o presbítero Marco, o presbítero Juracinha, o presbítero Andrei, o presbítero Silas, para nos auxiliar.
Nós todos sabemos, mas é sempre bom a gente relembrar e falar do nosso coração. Toda essa mesa foi preparada assim, pelo pessoal da diaconia aqui, da igreja, da Araraquara. Mas ela foi preparada, foi feita por Jesus, foi instituída por Jesus. E é Ele que está nos convidando. Participe. Quero nessa hora dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que você não olhe para o seu pecado, não olhe para a sua dor, não olhe para a sua mágoa, não olhe para a sua dúvida, mas olhe para Cristo. Olhe para Jesus e com fé participe. Com alegria, relembre e com confiança, saiba que o Deus todos hoje na mesa celestial com Cristo Jesus. Aleluia. Naquela noite memorável, o Senhor Jesus partiu o pão, deu graças ao Senhor e disse para cada um, e está dizendo para cada um de nós hoje: tome, coma, esse é o meu sangue, esse é o meu corpo que foi partido por você na cruz para te salvar, para te perdoar, para te libertar e para te levar comigo no meio eterno, na vida eterna, com Jesus. Então, meu irmão, tome o pão, coma, saiba que Cristo Jesus partiu o seu corpo por você, por mim. Não tem maior amor que isso. O semelhante modo também o Senhor Jesus tomou o cálice. Disse: esse cálice é o cálice da nova aliança, meu sangue derramado por nós. Bebei por todos. Todas as vezes que vocês comerem pão, beberem cálice, vocês anunciam a morte até o fim. O sangue do Senhor Jesus, que foi vertido naquela cruz, para nos lavar, para nos purificar de todo o pecado. E vamos fazer isso com alegria, comer o pão, beber o cálice, em fé que Ele tem. Vamos ler agora todos juntos? Nós te adoramos, nós te rendemos graças a Deus. Que o Senhor nos proporciona momentos como esse. Celebrarmos a Deus a vida, celebrarmos a Deus a alegria de pertencer ao povo escolhido por Jesus. Deus, obrigado por esse momento, essa ceia. Eu sou o pão da vida que Deus está. Vocês já conhecem essa música, né? E Deus tem um real para nós também. O dia completo, o dia maravilhoso.
a comunhão, a consolação do Espírito Santo